Feliz sábado, meu amigo, meu irmão. Muito bom dia, você que nos acompanha nesse estudo, na revisão da lição da Escola Sabatina. Hoje nós estamos encerrando o semestre, né? Vamos revisar a lição de número 14 com o tema Novas Todas as Coisas. Também te desejo uma feliz passagem de ano, feliz ano novo, né? Hoje é o último dia do ano, dia 31 de dezembro. E que Deus te abençoe ricamente e te dê um 2023 ao seu lado, de vitória, sobretudo na sua caminhada espiritual. Eu sou Paulo Henrique, sou membro da Igreja Adventista Central de Alfenas, e eu estou aqui com dois amigos, o Ricardo Rascado e o Michael, que eu brinco, Michael X, né? Mas na verdade como é que é o sobrenome mesmo, Michael? Maicon Souza. Maicon Souza, né? É meu parente, né? Que está aqui conosco. O Ricardo é membro aqui da Igreja Central de Alfenas e o Michael é membro da Igreja Central de Serrania. Da Igreja Central de Serrania. Então nós vamos começar o estudo dessa manhã e eu vou pedir então ao Ricardo que nos dirija uma oração para que o Senhor nos guie nesse estudo. Amém. Querido Deus, estamos aqui para estudar a Tua Palavra, recapitular a lição e queremos pedir a presença do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos instrua no estudo da Tua Palavra e abençoe, Senhor, também as pessoas que estão acompanhando esse estudo, que possam ser tocadas e ensinadas pelo Teu Espírito. É o que nós oramos, Senhor, e já agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Novas todas as coisas, né? E aí nós temos o verso que ele já é muito emblemático, né? Apocalipse 21, verso 5. Aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, né? Pedro, somando-se a João, nesse, digamos assim, né? Nesse antigozo de ver todas as coisas, ele também, na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 13, diz: Mas segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pois bem, meus amigos, como é que vocês gostariam de iniciar a contribuição de vocês no estudo dessa palavra? Aí sobre o sábado à tarde, fique à vontade, né? Aquilo que vocês entendem ser importante, podem destacar. Interessante que... Bom dia a todos, feliz sábado, você que está assistindo a gente. A voz radiofônica do Michael, ó, a gente... Devia ser radialista, hein, Michael? Sim, eu já fui 10 anos radialista. Tá, então tá explicado aí. Tá explicado, né? A gente vê que lição de trimestre, né? Finalizando muito bem, a 14ª lição, nova todas as coisas. A gente vê que, pegando um apanhado, nosso amigo ali, pegando um gancho, já trazendo para nós, percebemos a diferença entre o apóstolo João e o apóstolo Pedro aqui, uma esperança para nós, de nova todas as coisas. A gente vê que pegamos a lição, passamos por vários processos, por várias mensagens, né? E agora chegando uma esperança para nós, para quem não está assistindo, novas todas as coisas. É interessante que nós esperamos um novo céu e uma nova terra, no qual se habita a justiça. Isso é interessante para nós, né? A lição, para finalizar o trimestre, ela abre um leque, né? E nós observamos como é especial a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante, né? Um bom dia também a todos que estão nos assistindo. Mas é interessante que a lição, desde o começo, né, dessa série de lições, ela retrata bem o que a Bíblia trouxe. Ela começou com a criação e termina com a criação de novo. Né? Quando a Bíblia fala que Deus vai fazer novos céus, novas terras, está falando de algo que só o Criador pode fazer, né? Então está falando de Deus criando novamente. E durante todo esse tempo, né, que nós temos vivendo, os problemas que a gente enfrenta, a gente terminar o ano falando sobre a esperança que existe de uma nova criação e de que tudo isso que a gente conhece, tudo isso que a gente vê e que sabe que não está bom neste mundo, tem uma promessa maravilhosa de Deus. Então é isso que a gente vai estudar, né, que vai recapitular no dia de hoje. As coisas que Deus prometeu para fazer para aqueles que permanecem fiéis. Geralmente as pessoas têm a noção, porque foram sofrendo influência do paganismo, de que todas as coisas diz respeito a uma existência espiritual e não a uma reconfiguração
física do universo, né? Mas na lição de domingo, as palavras são muito claras. Novos céus e nova terra. Que outros argumentos nós podemos usar para ajudá-los a entender que isso se aplica, como o Ricardo já começou a falar, né, em uma nova criação, né? Interessante que a gente podemos analisar novos céus e nova terra. Vamos colocar um exemplo aqui hoje. Um lobo e um cordeiro pastam junto hoje? De forma alguma. Não pasta, né? Tá o cordeiro ali, o lobo ali. O que é a questão do lobo? É comer o cordeiro. Sim. Né? Agora, no novo céu, uma nova terra, pastarão junto. Não vai haver mais problemas, né? A questão de aquela cadeia alimentar, né, do mundo animal, mas mostra para a gente também que há uma esperança, uma herança para os salvos, uma nova pátria. Estamos aqui neste mundo de passagem, mas a nossa pátria não é terrestre. A nossa pátria é celestial, é mais amplo do que nós imaginamos, né? Então, novo céus e uma nova terra é uma esperança de uma vida livre espiritualmente. Digamos assim, um exemplo, os animais hoje não pastam junto. Mas Ellen White deixa no seu escrito, O Grande Conflito, né, página 558, o seguinte: na Bíblia a herança dos salvos é chamada de pátria. Ali o pastor celestial conduz o seu rebanho às fontes da água viva. A árvore da vida produz um fruto de mês a mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. Então aqui há uma esperança, há uma cura, digamos assim. Vamos avançar aqui um pouco tempo mais, a questão da lágrima, do choro, da morte, do planto. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Há uma esperança para nós. Deus, ele fala que vai fazer novas todas as coisas, né? Então, a gente sabe que este mundo, influenciado por várias culturas, tem a crença do imaterial, né? Que Sim. Depois que a pessoa morre, fica num lugar que não é físico, é espiritual, mas não é isso que a Bíblia diz, né? Depois que Jesus buscar o seu povo, passaremos 1000 anos lá no céu, mas a promessa é que esta terra vai ser restaurada, recriada. E só Deus pode fazer isso. Sim. Então ele está falando de algo físico, né? Ele vai realmente transformar a nossa terra ao plano original, o que era antes do pecado. E nós vamos viver aqui de novo. Não é lá no céu que nós vamos ficar vivendo. O céu vai ser aqui. Né? Deus vai trazer tudo para cá. O governo celestial será neste planeta, com Deus recriando todas as coisas literalmente. E aí a gente vê que vai haver até uma reconfiguração, né? Bom, pelo menos dentro dos parâmetros que nós temos hoje de tempo, espaço, gravidade, matéria, né? Porque hoje a Terra gira ao redor do Sol. Com o trono de Deus aqui, nós nem sabemos, né? Sim. Como é que vai ficar a Via Láctea, o universo e o sistema solar. Sim, e estudando a lição dessa semana agora, o Novo Céu e uma Nova Terra, eu fiz uma pergunta para mim mesmo. E fui pesquisando, a gente vai vasculhando a Bíblia e encontra cada promessa especial para a gente. Eu fiz a pergunta aqui: por que o novo céu, uma nova terra vai ser neste mundo? E fui além, eu fiz a pergunta e pesquisei, porque aqui foi o único lugar em que Jesus derramou seu próprio sangue. Então, um novo céu, uma nova terra, dá o exemplo de que Jesus derramou seu próprio sangue, mas daquilo que nosso amigo e nosso irmão falou, uma forma diferente, tudo purificado. E então, o trono de Deus será aqui neste mundo. Que maravilha, né? E aí, nessa situação de nova terra, novo mundo, quer dizer, não há mais pecado, não há mais pecadores, mas aí você fez uma afirmativa, Maico. Você falou, o trono de Deus vai estar aqui. E nós sabemos que hoje, uma das atividades que ocorre no céu ao redor do trono de Deus é o quê? A adoração. Sim. Essa sacralidade será mantida? Continuaremos tendo um lugar diferenciado, um santuário? E, Ricardo, se você ia dizer também outra coisa, pode dizer antes de... Não, eu só queria complementar o que o Maico tinha falado, que... na verdade, o nosso mundo, muitos não estão conscientes disso, mas ele já é palco de todo o universo há muito tempo. Né? Todo o universo já está voltado... Acompanha o Grande Conflito aqui. Sim, já assiste o que está acontecendo aqui. A Bíblia deixa claro, né? O apóstolo Paulo fala isso, que nós somos espetáculo
ao mundo aí no sentido da palavra cosmos mesmo, né? O universo está contemplando o que acontece aqui. Então, quando Deus realmente fizer a recriação e o governo ser aqui na Terra, já estão todos acostumados que aqui, olhar para cá, né? a olhar para cá. E realmente Jesus veio aqui dar o sangue para nos salvar, para nos redimir. E Deus promete que tudo aquilo que nós passamos vai ser como se fosse uma gota diante da eternidade que nós vamos vivenciar aqui no planeta Terra. Então, embora a gente enfrente lutas, desafios, as coisas, é muita coisa prometida que Deus deixou prometido para nós com esse novo céu e nova terra. É o recomeço para toda a raça humana. E aí, então, eu queria trazer isso para vocês, porque na segunda-feira fala no santuário de Deus. Sim. Continuará a haver essa sacralidade, continuará a haver esse lugar de adoração, essa, digamos assim, essa área aonde Criador e criatura se encontram no seu devido lugar, a criatura cultuando ao Criador por poder existir e receber dele todos os bens que tem recebido? É interessante, trazendo a tua pergunta, a gente fala no santuário de Deus. Com o pecado, a realidade original do santuário, ele perdeu a sua função, né? Porque agora, a própria lição fala, alguns falam que no céu, como sendo o santuário de Deus, mas o livro de Apocalipse se refere ao santuário templo específico dentro da Nova Jerusalém, onde estão o trono de Deus e o mar de vidro, né? Andando um pouquinho mais, lá a grande multidão dos santos, todas as nações, tribos, povos, línguas, adorarão para Deus sempre. Agora mostrando para nós, quando o pecado ele entra na humanidade, quando ele entra no mundo, a função de olhar o santuário que tinha adoração, ele perde a sua função original, porque agora o próprio Cristo é o santuário, né? A própria lição falou muito bem disso. O santuário celestial sempre foi o lugar onde todas as hostes celestiais adoram a Deus, mas com o surgimento do pecado, esse santuário se tornou também o lugar onde a salvação é oferecida à humanidade. Agora, é oferecida à humanidade a questão do santuário. É específico, agora o santuário é questão de salvação, né? E quando estabeleceu o trono de Deus, teremos lugar específico para adorar o Senhor, né? E a gente vê que o Cordeiro, né, que salvou o pecado, que veio para morrer por nós, que é Jesus Cristo, ele tem a sua função original, que sempre é salvar a humanidade. Desde Gênesis a Apocalipse, Deus vai sempre em busca do ser humano. De acordo com o livro de Gênesis, fala o seguinte, Adão, onde estás? Quando Adão peca, Adão, onde estás? Deus procura Adão. E de acordo com o livro de Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta do seu coração, eu entrarei e serei com ele e ele comigo. É interessante que agora, nessa nova terra, né, no novo céu, a adoração ela é centrada em Deus e no Cordeiro. Eu gosto muito de comparar com o início, né, antes do pecado. Quando Deus cria Adão e Eva, não tinha um santuário, né? Deus criou um espaço especial na criação, ele faz o sétimo dia. O sétimo dia representava esse espaço especial, mas não existia um templo físico, um local de adoração para Adão e Eva. Então aqui nós vamos ter o acesso ao próprio Criador, né? A gente vai poder, adiantando até um pouquinho aqui da lição, a gente vai contemplar a Deus. Então nós vamos ter a essência da adoração agora centralizada no próprio Deus e no Cordeiro. Então, mas há lugar na Bíblia que fala que ninguém jamais viu a Deus, né? Inclusive, mesmo o Senhor Jesus falou para Moisés, né? Ó, entra ali naquela fenda e eu vou passar, você vai ver a minha costa. Você vai ver a minha bondade, né? Para quem às vezes fica, não, mas ele está falando, se você ler na Bíblia, você vai ver que Paulo fala, né, que aquela nuvem, aquele poder que guiou o povo de Israel era o Senhor Jesus, né? Ninguém vê o Pai, mas então nós vamos ver a Deus, Ricardo? Sim, é a promessa, né? Eu acredito que por causa do pecado nenhum ser vivo tem condições de ver a Deus. Mas depois que tudo for refeito, né, nós tivermos um corpo glorificado, livres do pecado, nós teremos acesso a Deus. E quem garante isso é o próprio Jesus, né? As palavras de Jesus falam que nós vamos vê-lo como Ele é. Né? É o próprio Cristo que afirma isso. Bem-aventurados, limpos de coração, porque verão a Deus.
E é ele que está dizendo, né? É o próprio Cristo. Sim. E na questão depois que Jesus volta, tem a questão da glorificação nossa, né? E esse corpo nosso aqui, a matéria, é um corpo corrupto, né? Mas com a volta de Jesus, com o soar da trombeta, esse corpo corrupto se revestirá de incorruptibilidade. Então seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Hoje nós não temos a oportunidade de ver propriamente a Deus por causa do pecado. A gente acaba morrendo. Mas após sermos glorificados, nós veremos a Deus. Porque o desejo de Deus não era nos consumir, mas a sua santidade consome o pecado. E como nós estamos Em pecado. em pecado, pecado. ao consumir esse pecado, ele consome o que está junto. Então, por isso que ele, para nos preservar, ele não permite que nós tenhamos acesso à sua presença fisicamente. Sim. Não é? Porque isso é um gesto de amor. Porque ele sabe, se vocês virem na minha presença, o pecado vai ser consumido. Vocês estão todos em pecado, e infelizmente vocês também, né? Agora, no céu, com esse corpo glorificado, livres da mácula, justificados pelo sangue do Senhor Jesus, então aí nós veremos tanto ao Pai como ao Filho, né? Sim. Isso que é. E é interessante que o povo de Deus tem o privilégio de manter comunhão direta com o Pai e com o Filho. Agora vemos como um espelho obscuramente, de acordo com 1 Coríntios, né, 13, 12. A imagem de Deus reflete como um espelho nas obras da natureza, a sua maneira de lidar com os seres humanos. Então, a gente percebe que para Deus não machucar, porque jamais um pai quer o mal para o seu filho, vai machucar o seu filho, e nós aqui, como os filhos de Deus, não é momento, filho. Após a glorificação, vocês me verão. Que Por sabe, piedade, né? repartindo com vocês e com quem vier assistir esse vídeo, né? Não sei se de madrugada, se de noite. O importante é que Deus te conduziu até aqui. Então continue conosco, porque é um propósito que Deus tem na tua vida. Eu lembro assim, quando uma pessoa em um ambiente de possessão, de cultuação, onde o espírito do mal tomava posse da pessoa, né? Não sei o que deu naquele anjo caído, que entrou naquela pessoa, né? Mas ele falou assim, eu posso dizer uma coisa para vocês, né? Vocês não têm noção do que é estar na presença dele. Do que eu sentia quando eu estava na presença dele. Mesmo ele que está aqui combatendo a Deus, no momento em que ele, sabe, foi um pouco saudosista, ele quis dizer assim, vocês nunca sentiram algo tão gostoso como eu senti quando eu estive na presença dele. Agora ele não está mais, né? Uhum. E aí então, seguindo aqui na parte de quarta-feira, tem um tema, né? Já que nós estamos na presença de Deus, e até os demônios reconhecem que estar na presença de Deus nos completa, né? Então vem um tema que é o que nós também esperamos, né? Não mais morte, não mais lágrimas, né? Eis que tudo se faz novo, e a morte também já não existe, né? Já não existe. Uma esperança para nós, para você que está nos assistindo nesse momento, não há mais morte, não há mais lágrima. Talvez nessa manhã, nessa noite, nesse momento, falo para alguém que já perdeu um ente querido, um familiar querido. E é tão doloroso a gente perder uma pessoa que a gente ama. E no novo céu, uma nova terra, a morte não vai fazer mais parte. E Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Ao mesmo tempo, há uma esperança acesa em nosso coração para você que está nos assistindo. Se você ainda não se preparou, se prepare-se para encontrar com Deus. Talvez nesse dia eu fale para alguém que já se afastou da igreja, fale para alguém que já está longe do caminho do Senhor. Mas Deus a todo momento está te buscando. Mas Ele deixa uma promessa especial para cada um de nós, que enxugará dos olhos toda lágrima. A gente percebe que quão doentio está este mundo. Coloquemos aqui nesta manhã, este dia, a pandemia veio e quantas pessoas foram embora, né? Mas o novo céu, numa nova terra, não haverá mais morte, nem luto, nem doença, nem pranto. Eis que faço novas todas as coisas. E é interessante, né, Maicon, porque o que Deus promete fazer com o pecado, com a tristeza, com a dor, não é uma erradicação temporária ou parcial.
Deus promete que isso vai deixar de existir. Né? A Bíblia fala, onde está a morte, a tua vitória, onde está a morte, o teu aguilhão. A morte vai perder completamente o seu poder e com ela vai embora a tristeza, a mágoa, tudo que é de ruim que nós temos hoje. Né? Se você que nos assiste tiver dúvidas, nós tivemos lições passadas que falaram justamente sobre isso, o que acontece na morte, né? Como vai ser também a ressurreição. Então você pode procurar depois para assistir, mas não vai ter um inferno eterno com pessoas sofrendo para toda a eternidade e nós gozando da nova terra. Não, Deus vai literalmente, através da segunda morte, exterminar o pecado e tudo que é contrário. Tudo que causa lágrima, que causa tristeza, que causa infelicidade, vai ser destruída. Por isso que a Bíblia fala que Deus vai enxugar a nossa lágrima. Nós realmente estaremos livres disso para todo sempre. E essa é a segunda morte. As pessoas que realmente não aceitaram o que Cristo fez por elas, que não foram redimidas, né, que não se sujeitaram a Deus, elas simplesmente deixarão de existir. E Deus vai estabelecer tudo novo. E não haverá mais lembrança das coisas passadas, no sentido de que, não que a gente vai ter uma amnésia, esquecer de tudo, mas nós não vamos mais diante da presença de Deus, como você falou que é tão sublime, nós não sentiremos mais falta de nada do que passou aqui nessa terra. E mesmo nessa terra, sem um céu deslumbrante, nós conseguimos seguir adiante com as perdas, o que dirá no lugar perfeito, aonde após um juízo, nós constatamos que foi a escolha de cada um, estar ou não no céu, não é verdade? Sim. E um ponto importante, amigo, você que nos acompanha, é você entender, qualquer filho de Adão pode estar lá. Amém. Porque o fogo da destruição foi preparado, o Senhor Jesus disse com a sua própria boca, para o diabo e seus anjos, e não para Adão e seus descendentes. Esse fogo quer destruir o pecado. Ele só vai te destruir se você grudar no teu pecado e querer demais esse pecado na tua vida. Então, ao queimar este pecado, ele queima você junto. Mas se você não quiser, você terá um lugar nessa perfeição, nessa harmonia. Lembrando, né, que na morte do Senhor Jesus na cruz, os anjos caídos, Lúcifer, já foram derrotados. O último inimigo que falta ser derrotado é a morte, né? Porque eles já estão derrotados, a sentença sobre eles já está dada. O Senhor Jesus já é vitorioso. Agora, falta a morte, que é o último, o aguilhão a ser derrotado, porque infelizmente, né? O salário do pecado não é Lúcifer, o salário do pecado é a morte. Infelizmente. E ela ele é uma sabe, companhia, né, Paulo, que é por isso que ele está tão acirrado a luta nesse tempo do fim, porque Satanás crê no que a palavra diz, que ele tem pouco tempo lhes resta. Por isso que hoje nós vivemos esse turbilhão. Né? E ele sabe também que a promessa de Deus é justamente essa, os salvos ocuparão o lugar que eles tiveram no céu. E aí, se ele é mau, né? Sim. Eu lembro quando eu era criança, tinha moleque, que se ele não conseguia pegar a pipa, porque quando elas cruzavam, a gente dizia cruzar, né? Acho que você sabe o que é. Um com a sua linha tentava cortar o outro, né? E aí aquela pipa voava, não tinha mais dono, era a regra da rua. Enquanto está na linha, a pipa é sua. Se cortar a linha, quem pegar é dele, né? E eu lembro, tinha moleque, já que ele não pegava, quando o outro conseguia pegar a primeira, ele vinha com a mão assim e estragava. Né? Se nós humanos fazemos isso, por uma derrota boa, e a pipa nem foi dele. Você imagina anjos que já estão dominados plenamente pelo pecado, porque estavam na presença de Deus, a situação deles é muito pior do que a nossa, né? Em rebelião. E ainda sabendo que os seres que eles consideram inferiores a eles, é que vão ocupar o lugar deles. Aí que eles vão lutar, aí é que eles vão nos trazer problemas. Mas como diz Paulo, né, o justo viverá pela fé. Né? Ellen White fala em um dos seus livros, só não lembro agora qual livro que é, mas ela cita muito bem, se pelos olhos da fé nós pudéssemos ver a batalha, a luta em que é os anjos de Satanás com os anjos de Deus ao nosso redor, a nossa fé seria uma fé diferente. Né? Então que nós possamos olhar para Cristo, buscar de Cristo, né? E quanto mais você ficar perto desse pecado, se afaste dele, joga fora. Talvez o que tem impedido você de ter um contato, um relacionamento, uma intimidade com Deus,
joga fora, queima, mas não deixe, porque nós temos um mundo a perder e um céu a ganhar. E chegando então na quinta-feira, seu nome em suas testas. Eu vou ler, você aí, né? Se você está assistindo não é ao vivo, dá um pause, pega a Bíblia, nos acompanhe. Se é ao vivo, acompanhe então. Apocalipse 22, verso 3 e 5. 3 a 5. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face. E na sua fronte, ou seja, testa, né? O que vai acontecer nela? Está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos, né? Então veja, quando o povo de Israel foi sair do Egito, eles tinham que passar o sangue do cordeiro nas ombreiras da porta, no portal, né? Uhum. E agora aqui Apocalipse diz que os salvos têm o nome do Senhor em sua testa. A gente sabe que antes de acontecer tudo isso vai haver o selamento, né? Então o que seria isso, né? Ter o nome do Senhor na nossa testa. O que isso indica sobre os salvos? Nós somos propriedade de Deus, né? Nós somos, Sim. na verdade, duplamente propriedade de Deus. Nós somos dele pela criação e somos dele pela redenção. Então, os salvos, o que Apocalipse está querendo dizer é que na nossa testa está escrito assim, olha, santificado, pertencente, nós somos de Deus. É isso que tem esse significado aqui. Deus nos duplamente, né? Ele nos criou e depois ele nos resgata, nos dá a segunda oportunidade. Interessante, por que tem que ser na testa, né? Não poderia ser em outro lugar, né? Mas na testa. Na testa significa a razão, o Escolha, porquê, né? Escolha, né? Por que seu nome na testa? Pela razão, pela escolha e porque somos da redenção, porque somos da salvação. Né? Então mostra para nós que há uma promessa de vida eterna para todos aqueles que escolher fazer a vontade de Deus. Né? O inimigo já está caído, está derrotado, mas o que ele está fazendo? Aquilo que o irmão falou. Pega um gancho que você falou, trazendo para nós, para esse assunto aqui, que ele já esteve lá, sabe como é que é estar na presença de Deus e quer tirar as pessoas para não fazer parte dessa presença. Né? Mas é aquilo que eu volto a falar, nós temos um mundo a perder e um céu a ganhar. Impressionante, nós levamos o nome de Deus na testa, né? E tem um hino muito bonito que diz, né? Meu nome está nas mãos do meu Senhor. Foi Senhor. ali na cruz Que o escreveu. Sim. Esquecer-me não será possível, né? Ou seja, nós levamos aqui a nossa escolha, em que haja o grande conflito, em que haja, não vem, como diz a palavra, sobre a nossa vida, provação maior do que nós possamos suportar. Agora, para o nosso nome estar nas mãos do Senhor Jesus, veio sim, prova maior do que podia suportar. Tanto que ele falou, né? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Esse cálice. Não é verdade? Sim. Então nem se compara o sacrifício do nosso Salvador Sim. para que nosso nome estivesse em suas mãos. Ao passo em que para nós só basta escolher e nós teremos o nome do nosso Salvador na nossa fronte. É porque toda a justificativa, toda a limpeza, tudo é feito por Deus. Sim. A nossa parte é a escolha. Uhum. Agora, o santificar, o tirar do pecado, é Deus que produz em nós o querer e o efetuar, a Bíblia diz. Então é maravilhoso. É por isso que tem um hino muito antigo que fala, Jesus falando assim, é meu, somente meu todo o trabalho. Né? Sim. Então, nós só temos as bênçãos prometidas mesmo. Sim, e muitas vezes sabemos que cada um de nós, quando chegarmos no céu, teremos a nossa coroa. Sim. Né? E o que Satanás quer fazer com as pessoas hoje? Quer tirar a coroa. Quer tirar a coroa. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, se você está longe do Senhor, se você está longe da igreja, se você não tem mais a comunhão com Cristo, é hora de você voltar ao novo caminho. Essa lição eu acho que é muito boa, né? Hoje é o último dia do ano, dia 31 de dezembro. Sim. Digamos que você está assistindo um pouquinho depois, mas você está no começo de janeiro, quem sabe? Sabe? Pensa começar esse ano, né? Faça uma reflexão de 2022, do que passou. Sim. E vê o que você precisa fazer, que escolhas você tem, que decisões você tem que tomar.
para que você seja participante, porque os dias são maus, São. correm céleres, e hoje nós estamos mais perto da volta do Senhor Jesus do que nós estávamos ontem. Sim. E vai chegar esse momento. E vai né? chegar, né? Aquele que há de vir virá e não tardará. Bom, meus amigos, nós estamos caminhando aqui para o nosso encerramento. É uma lição tão gostosa, tão agradável, né? Mas nós temos o tempo ainda para vocês destacarem algum aspecto, alguma questão que talvez fosse importante não passar em branco, né? Então, Michael, Ricardo, fiquem à vontade aí para tecer aí as considerações finais de vocês acerca desta última lição. E quem sabe, né? Ao desejar aí um feliz ano novo para os nossos amigos que nos acompanham agora, Sim. também deixar um apelo para que reflitam sobre a nova oportunidade, uma página em branco que Deus está dando para cada um em 2023, não é verdade? Sim. Gostaria de falar para você que está nos ouvindo, que está começando um novo ano e Deus deixa para você uma página em branco. E gostaria de finalizar com a citação de Ellen White, O Grande Conflito, página 560, que diz o seguinte: o grande conflito terminou, pecado e pecadores já não existe, o universo inteiro está purificado. A única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emana vida, luz, alegria, para todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos. Todas as coisas animadas e inanimadas, sua serena beleza é perfeita. Alegria declara que Deus é amor. Amém. Meu amigo e minha amiga, Deus é amor, Ele quer te amar. Então basta você seguir os passos de Jesus, seguir os passos do Mestre, porque em Jesus nós temos a salvação. Ricardo? Amém. Eu gostaria de deixar para você meditar, né, entrando em 2023 aí, que muitas pessoas, inclusive cristãos, né, vivem uma vida muito secular, muito pautada pelo aqui, pelo agora, né, como se esse mundo fosse durar para sempre. Mas nós precisamos lembrar que tudo depende da nossa escolha. O que nós estamos fazendo da nossa vida para realmente estar na presença de Deus nesse grande dia, para fazer parte dos salvos, né? Quando Jesus fala da separação entre as pessoas, ele fala de quem vai ficar à sua esquerda e quem vai ficar à sua direita. E isso é fruto da nossa escolha. Então que para 2023 a gente analise e fale para onde eu estou olhando mais, só para essa terra ou para essa esperança que nós comentamos na lição de hoje. É isso, meu amigo. Michael, você nos despede com uma palavra de oração? Sim. Oremos. Excelentíssimo Deus, adorável Pai, Criador dos céus e da terra. Amém. Neste momento, ó Deus, peço uma bênção especial para cada família, para cada pessoa que vai ver, ouvir esta mensagem. Amém. Que nesse momento o Espírito Santo do Senhor possa fazer morada em nossos corações e em cada lar que vai ouvir a tua mensagem. Amém. Nos ajude, nos capacite, nos oriente a cada dia e que o ano de 2023 possa ser o ano da esperança da volta de Jesus. Amém, para Senhor. cada um de nós. São essas bênçãos que nós te pedimos e te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Meu amigo, você que nos acompanhou em todo 2022, esteja conosco em 2023. Nós vamos mudar o cenário, vamos fazer o melhor para que você sinta prazer de estudar a palavra de Deus conosco. E no seu dia a dia, sempre escolha estar ao lado do Senhor Jesus. Até 2023, até o próximo estudo, se assim o Senhor o permitir. Um forte abraço, feliz ano novo.